Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 27. Hoje vamos dar atenção a mais um capítulo de Jeremias. Nós estamos seguindo a sequência do livro, mesmo porque ele tem uma sequência bastante truncada. Ele não segue uma sequência histórica, como eu tenho dito. Ele coleciona tematicamente as profecias de Jeremias. Por exemplo, esse bloco até que vai reunir mais ou menos a época e o tema, só que mais o tema do que a época. Os capítulos 27 a 29 são capítulos fortemente focalizados a mensagem contra os falsos profetas. O que estava acontecendo? Estamos no último dos reinados no último rei de Judá, nos dias de Zedequias. Depois dele, a Babilônia acabou com o reino de Judá. Décadas depois, exilados voltam e continua um país que não tem mais autonomia de uma nação. Quando volta a ter, não tem novamente debaixo de um trono da tribo de Judá, dos descendentes de Davi. Então esse aqui é o último descendente de Davi a sentar no trono, e depois dele, para que a promessa de Deus de haver sempre, até o final, um regente descendente de Davi, o próximo rei é o Senhor Jesus. Ele é o herdeiro desse reino. Depois de Zedequias, o próximo rei da casa de Davi a reinar é o próprio Senhor Jesus. E nessa época, quando a Babilônia dominava toda a região, todo o Oriente Médio Antigo, incluindo Judá, e quando uma revolta no meio do povo, especialmente no meio das autoridades, pressionando o rei Zedequias, que era um rei fraco. Diante disso, falsos profetas surgiram não só em Judá, mas nas nações vizinhas também, dizendo: a Babilônia não vai exercer poder nessa região por muito tempo. Logo eles vão cair. Essa foi uma falsa profecia que não foi exclusividade de Judá, mas reinos do sul, reinos do norte, tanto que a gente vai ver que essa aqui foi uma ocasião de uma tentativa de uma coligação militar para peitar a Babilônia, justamente porque seus falsos profetas diziam que a Babilônia não ia mais durar muito tempo. Estavam bem enganados, e não foi por falta de aviso que as nações pagaram um preço muito alto por isso. Então vamos ler aí, depois nós vamos falar mais sobre o contexto histórico. Nós vamos ler no capítulo 27, os versículos 1 a 11. Essa é uma mensagem especialmente dirigida aos embaixadores de outras nações que estavam em Judá, em Jerusalém, se reunindo com Zedequias, provavelmente para convencê-lo ou a convite dele, mas estavam tentando forjar ali uma aliança militar para enfrentar a Babilônia, confiados em palavras de falsos profetas que diziam: a Babilônia logo vai cair, Nabucodonosor está com seus dias contados. E aqui nessa primeira parte, Deus envia uma mensagem endereçada a esses embaixadores que vão levar essas mensagens às suas terras, mas na sequência, Jeremias fala a mesma coisa para o rei Zedequias, e depois ele vai para os sacerdotes e para o povo e diz a mesma coisa e alerta todos eles: não ouçam os falsos profetas. Isso acontece no capítulo 28, que parece ser um capítulo escrito, produzido exatamente na mesma época, e também o 29, cuja temática é a mesma, mas que pode ter sido escrito antes desses outros dois. O tema é: não deem ouvidos aos falsos profetas e cumpram a vontade de Deus, que agora é difícil. Agora a vontade de Deus é que vocês se sujeitem de fato à Babilônia. Essa é a ordem de Deus. Obedeçam. Obedeçam ao Senhor e não se sujeitem às pregações, à falsa esperança dada pelos falsos profetas. Então vamos ver como isso se processa nesse texto. Jeremias 27, versículos 1 a 11. Nós vamos falar sobre reações
que nós temos, que as pessoas têm a ordens difíceis de Deus. O texto diz assim em Jeremias 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor, faze correias e canzis e põe-nos no pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, aos reis dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu grande braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros, aos vossos encantadores que vos falam, dizendo, não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Muito bem, esses dois capítulos, principalmente os capítulos 27 e 28, foram escritos no 4º ano de Zedequias. Zedequias começou a reinar 11 anos antes da queda de Jerusalém, em 587. Então aqui nós estamos mais ou menos no ano 594, 593 antes de Cristo. E os apertos que esse rei passava eram multifacetados. Coloca um gráfico, por favor, pessoal da projeção, dos reis, os últimos 5 reis de Judá. O último bom rei que Judá teve foi aquele rei Josias. Um rei muito sério, um rei temente a Deus, reinou de 640 a 609 a.C. Foi na época dele que Jeremias começou a profetizar. Só que ele morreu numa bobagem tremenda. Quando Nabucodonosor estava no norte, perseguindo as últimas guarnições do que sobrou do exército assírio, o faraó Neco, que era o faraó do Egito nessa época, foi para o norte, talvez pensando o seguinte, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, deixa eu ajudar a Assíria a lutar contra a Babilônia, porque se a Babilônia vencê-lo, eles vão vir para o sul e vão invadir o Egito. E foi o que aconteceu mesmo. E aí então Neco resolve ir para o norte e tentar proteger o restinho do que sobrou do império, pelo menos do exército assírio. Nessa época, o império assírio, com seus imperadores, não existia mais. O império neobabilônico já estava vigente desde o ano 609. Aqui o ano 605 é quando Nabucodonosor se torna o imperador no lugar do seu pai. Mas no ano 609, a última defesa imperial nas terras de Arã foram vencidas e o que sobrou do exército foi lá para o oeste, uma cidade, um território chamado Carquemis. E foi onde o faraó quis ir defender esse restinho da Assíria. Afinal, melhor lutar no território dos outros do que esperar a guerra chegar no meu território. Não se sabe por quê. Josias, o caminho tinha que passar, o caminho do faraó tinha que passar pela terra de Israel, pela terra de Judá. Josias
ficou bravinho com isso, falou: você está invadindo minha terra, eu vou aí, você não pode passar. O faraó manda um recado para ele, até meio desrespeitoso, dizendo mais ou menos assim: ó, não mexa com cachorro grande, fica na sua, o negócio não é com você, não provoca quem é mais forte. E Josias foi lá e obviamente morreu. Ele morreu. O sucessor dele foi o filho mais novo, aquele Jeoacás, que reinou 3 meses só, 3 ou 4 meses. Foi um rei mau, foi um rei tremendamente mau no seu pequeno reinado. O faraó Neco foi para o norte, perdeu a batalha e voltando para o sul, querendo se vingar de Judá, ou querendo sujeitar novamente Judá, que nessa época meio que prestava continências ao Egito. Ele vem para Jerusalém, pega esse Joacás, leva embora, por isso que ele reinou tão pouco tempo, e ele coloca o segundo filho de Josias no lugar, chamado Jeoaquim. E esse rei durou 11 anos no poder. Esse era um rei forte, um rei mau também. Esse foi o rei que, quando Jeremias manda um pergaminho para ele, o texto diz que ele começou a cortar esse pergaminho, e o verbo dá a impressão de uma ação contínua, e ficou cortando ele com raiva daquilo, e terminada essa ação ainda jogou no fogo o pergaminho, com ódio das profecias que vieram do Senhor, com ódio de Jeremias, com ódio das profecias que o Senhor deu por meio de Jeremias. Muito bem, ele durou até que Nabucodonosor se cansou dele. Foi na época dele que Nabucodonosor, voltando das suas conquistas, passou por Jerusalém, invadiu ela, levou alguns cativos. Daniel vai nessa época, em 605, nos dias desse Jeoaquim. Mas Jeoaquim pode ficar no lugar. Ele pode continuar no trono, desde que obediente a Nabucodonosor. Quando chegou perto de 598, essa boa vontade de servir o rei da Babilônia, pagando altos impostos e servindo como uma nação vassala, o amor acabou. Então Nabucodonosor vem, faz uma segunda invasão, mata Jeoaquim, e aí Joaquim assume o lugar. Ele reina 3 meses e Nabucodonosor leva ele embora também, porque ele também quis fazer gracinha. Nabucodonosor leva ele para a Babilônia, ele fica lá preso, até que lá perto do ano 560, 561, aí ele é honrado na Babilônia. Ele sai do cárcere e ele é recebido na mesa de Nabucodonosor, e ele tem uma pensão, e ele termina seus dias com certa honra. E a partir dele que a linhagem de Davi continua. O filho dele volta como governador da Judéia e a linhagem de Jesus vai seguindo. Agora, como esse Joaquim, não é o Joaquim Manuel, é muito diferente o nome em hebraico, não se parece com Joaquim. Isso aí tem a ver com traduções para o latim, que acabaram imprimindo nomes que se tornaram famosos. Os tradutores não mudam eles mais hoje. Mas ele durou só 3 meses no trono, e quem assumiu o trono, quem Nabucodonosor colocou no lugar, foi o terceiro filho de Josias, Zedequias, tio de Joaquim. Qual era o problema de Zedequias? Que reinou mais 11 anos. Ele não tinha força do irmão dele, Jeoaquim, e ele tinha um problema a mais. O povo considerava como rei verdadeiro Joaquim. Mas Joaquim está lá na Babilônia, ele é carta fora do baralho. Não é, não. Os profetas têm dito que a Babilônia só vai durar mais 2 meses. 2 meses e acabou. E Joaquim vai ser trazido de volta. Zedequias aqui é só o estepe. É só o estepe do momento. Então ele não era muito respeitado como rei. E era um cara meio fraco. Se fosse o filme O Rei Leão, Joaquim seria o Simba, distante, numa terra distante. E o Zedequias seria o Scar. Está lá no trono, mas ele não é o rei de fato. Era a mentalidade do povo. Eles estão esperando o retorno do Simba.
Muito bem. No meio disso tudo, Zedequias se sente um joguete no meio dos nobres. Certa vez, ele confidencia para Jeremias, depois de perguntar o que Deus falou mesmo. Fala a verdade, Jeremias, o que Deus falou? Deus falou que o caminho vai ser esse, que Jerusalém vai cair, mas sujeite-se ao rei da Babilônia. E aí Zedequias fica, ao invés de seguir o bom conselho, ele se sente pressionado e ele explica para Jeremias o seguinte: eu tenho medo de ser entregue a Nabucodonosor pelos judeus que bandearam para o lado de Nabucodonosor, para o lado da Babilônia. Ou seja, ele tinha medo até da sua corte. Então, toda a sua administração foi um tenta agradar um aqui, tenta agradar outro ali. Essa é uma das razões pelas quais ele não ouviu nenhuma profecia. Mas isso não isenta ele. Ele é um rei mau, um rei perverso e que tem um problema a mais. E nessa ocasião, a gente encontra emissários de Edom, de Moabe, de Amon, que ficavam do outro lado do Jordão, mais para o sul, e emissários, embaixadores também de Tiro e de Sidom, lá no norte, na costa litorânea sul do Líbano. Aliás, Tiro deve estar recebendo perto dele muito tiro mesmo, porque é aquela região do sul do Líbano, onde o Hezbollah fica escondido. Então, se o tiro não está chegando em Tiro, deve estar passando perto muito tiro. Essa é a região. Os reinos de Edom, Moabe e Amon, uma época eram aliados de Judá, outra época eram inimigos, mas historicamente esses reinos no Líbano, de Tiro e Sidom, tinham uma boa parceria. Na época de Davi, de Salomão, o maior parceiro comercial era o rei de Tiro. Eles precisavam da comida produzida em Israel, e eles tinham a melhor madeira e os melhores carpinteiros de toda a região. Era um negócio perfeito. Com Salomão, eles empreenderam até viagens marítimas, até aventuras marítimas. Depois que os portugueses que desbravaram os mares, né? Salomão já estava fazendo isso junto com o rei de Tiro milênios antes. Sendo assim, é possível, aqui não é dito qual é o motivo dessa reunião, mas não é difícil de adivinhar. Pouco mais de um ano antes dessa ocasião, Nabucodonosor enfrentou uma revolta dentro da Babilônia, na região ali. E ele teve que lidar com ela. E foi o momento perfeito usado pelos falsos profetas de todas essas nações, incluindo de Judá, para dizer o seguinte: está vendo, a Babilônia está fraca, Nabucodonosor não está conseguindo nem mandar no país dele. É verdade, a gente já cortou aqui os falsos profetas, os videntes das outras nações, já cortamos pássaros e abrimos seus fígados e lemos lá as previsões de que em pouco tempo Nabucodonosor vai cair. Então vamos nos unir numa liga militar, porque agora a gente vai vencer ele. É nessa ocasião que Deus manda Jeremias fazer o seguinte, versículo 2: assim diz o Senhor, faze correias e canzis e põe no pescoço. Coloca uma foto aí. Essa é uma correia e um canzil, uma canga moderna, né? A barra transversal chama canga. Os canzis são aqueles dois pauzinhos verticais. E a correia está lá prendendo eles, é o que segura a boca do pescoço. O pescoço do boi, ou a boca do boi. Passa mais um. Olha outro aí que dá para ver bem. Nesse modelo tem até uns dentinhos ali onde colocar o couro. Era um couro dobrado, forte, para aguentar isso, tendo uma certa elasticidade, não podia machucar o boi. É claro que tinha outros tipos. Tinha uns tipos que eles dobravam a madeira e colocavam no meio da canga. Outros eles só tinham um travessão de madeira e amarravam com couro. A gente não sabe que modelo Jeremias usou, mas está facílimo de entender o que ele quis
transmitir, o que Deus quis transmitir com essa figuração, com essa ilustração. Coloca uma canga, é uma canga de boi, que é aquilo que é usado para fazer o boi puxar uma carroça, ou para ele puxar um arado. É um modo de dominar o boi e de fazer ele trabalhar para o vaqueiro, para o pecuarista, para o agricultor. E é assim que o boi preso a essa canga tem que fazer o que o seu condutor diz. Coloca isso no pescoço, ele diz, e diz aí para os embaixadores, e aqui a gente está com um pedacinho dos embaixadores, mas a sequência, vocês vão ver aí no restante do capítulo, aí em casa, é a mesma coisa que ele fala para Zedequias, é a mesma coisa que ele fala para os sacerdotes e para o povo. Sujeitem-se a Nabucodonosor, porque ele agora, eu coloquei ele como um jugo, como uma canga, como canzis e correias para vocês. Vocês vão fazer isso. Eu fiz a terra, ele explica aqui. Fala, mas não pode, isso não é justo. Ah, não é justo? Deixa eu explicar. Fui eu que fiz tudo, fui eu que fiz a terra, fui eu que fiz os animais. Eu dou para quem eu quiser. Agora, eu vou dar todos os reinos de vocês para a Babilônia. Até os animais desses reinos, tudo agora está a serviço da Babilônia. E vocês, como um boi, devem se sujeitar a essa canga. Vai chegar o tempo em que essa canga vai passar para a Babilônia. Mas agora vocês vão servir 3 gerações pelo menos. Servir Nabucodonosor, seu filho e o filho do seu filho. 3 gerações. Ou seja, não eram aqueles pequenos 2 anos de problema com Nabucodonosor que os falsos profetas diziam. E aquela revolta que Nabucodonosor teve que lidar não representava nada na situação desses países. E Deus dá uma ordem: sujeitem-se a Nabucodonosor. Essa é a minha vontade. Nossa, uma ordem terrível. É a mesma coisa que chegar a Jeremias na Ucrânia e falar para os Zelensky: sujeitem-se ao Putin. Ou chegar em Israel e mandar aviso para o primeiro-ministro: sujeitem-se ao Irã, ao Hezbollah, ao Hamas. Sujeitem-se a eles. Eles são... Chega a arrepiar, chega a veia do pescoço, chega a pular. Fala, não dá, eles são injustos, eles vão nos dominar, eles vão nos empobrecer, eles vão cometer injustiças com nós. Eu sei tudo isso, e ainda assim eu trouxe. Aliás, eu trouxe eles aqui para isso, seria o que o profeta diria se fosse hoje. Era exatamente o que Jeremias estava dizendo. Eu trouxe eles agora, Nabucodonosor trouxe os babilônicos, para que eles tratem vocês como um pecuarista trata um boi quando coloca uma canga nele. E vocês devem obedecer. E aí ele mostra 3 reações possíveis que eles poderiam ter. E essas reações estão descritas nesse trecho aqui dos emissários, mas isso aqui vale para Israel, valeu para os sacerdotes, valeu para o povo. A ordem era a mesma para todos, e os 3 grupos, os estrangeiros, a liderança de Israel e os sacerdotes e o povo podiam reagir da mesma forma que essas nações que estão recebendo a mensagem nesse trecho. Eles podiam fazer, no versículo 8, rejeitar de pronto a orientação. Nos versículos 9 a 10, eles poderiam buscar uma segunda opinião. E no versículo 11, eles poderiam obedecer em plena sujeição. Essas eram as possibilidades que eles tinham. Só que para cada possibilidade haveria uma consequência. Então veja aí no versículo 8 o que Jeremias, dizendo as palavras do Senhor, diz para aqueles emissários: se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, fome e peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Se vocês não obedecerem, pode ser que o que eu estou falando entre por um ouvido e saia por outro.
se isso acontecer, eu já vou acabar com o mistério. Eu vou acabar com vocês. Pela espada, pela fome e pela peste. O que quer dizer isso? Espada, fome e pela peste. A espada, a guerra vai chegar até vocês. Guerreiros com espadas vão ser trazidos até vocês. E mais, eu vou fazer isso. Eu vou trazer esses exércitos com espadas. Esses exércitos, ainda que de uma nação ímpia, estarão aqui sob as minhas ordens. É por isso que Nabucodonosor é chamado de meu servo. Eventualmente, na Babilônia, pelo contato com a pregação de Daniel, parece que Nabucodonosor acaba se tornando um servo de verdade do Senhor. Mas não é esse o enfoque que é dado nessas profecias. Meu servo aqui significa aquele que está fazendo a minha vontade. Da mesma forma que Ciro, depois de Nabucodonosor, é chamado pelo Senhor de meu ungido. A Ciro nem crente nunca foi. Ele servia uma infinidade de deuses, mas ele foi usado por Deus como um rei no tabuleiro de xadrez. Chegou a vez de Ciro cumprir a vontade do Senhor, ser a ferramenta na mão do mecânico que é o Senhor. E é assim que Nabucodonosor é chamado aqui. E esses exércitos trariam a espada, isso traria morte nas batalhas, ou seja, não pensem que nem com essa coligação militar, juntando exércitos, que vocês vão vencer a Babilônia. Seus exércitos vão morrer no campo de batalha. E tem mais, vai ter fome. Por que vai ter fome? Porque as cidades muradas eram cercadas. Depois da batalha externa, não tinha como chegar na muralha, apertar a campainha, entrar ou pular o muro, cortar a concertina. Não tinha, a concertina ficava 15, 20 metros de altura. E para subir, tinha que subir numa escada, tomando flechada, tomando pedrada, tomando óleo quente. Não era fácil. Então, qual era o modo de invadir uma cidade murada? Acampar ao redor dela, a cidade ficava trancada, ninguém podia sair. Vamos sair para ir no mercado comprar mantimentos. Se você sair, nós estamos esperando você aqui. Pode sair. Eu tenho até promoção aqui, farinha baratinha. Vem que eu vendo para você. Então não dava. A nação tinha normalmente reservas de comida, de água. Tinha algumas nações que até tinham um riozinho, poço dentro. Outras só faziam pequenos reservatórios que não duravam muito tempo. A comida também não durava muito tempo. Passava um ano, às vezes 2 anos, as pessoas estavam morrendo de fome e muitas vezes de doença. Imagina a condição sanitária de uma cidade dessa com pessoas mortas, não tem o que fazer com esses corpos, doentes, enfraquecidos. Deus fala, é isso tudo que eu vou trazer para você. Fora que quando ele fala sobre espada, fome e peste, essa peste, essa doença, podia ser algo em decorrência da guerra, da invasão, mas pode ser que Deus mandasse doenças específicas mesmo. Já está ruim aí o cerco, eu vou piorar, eu vou trazer uma doença para punir vocês, porque vocês não me obedeceram, porque a minha palavra entrou por um ouvido e saiu por outro. Muito bem, isso era comum na época. Isso valia para Judá. Olha o que Ezequiel estava pregando na mesma época. Olha, deixa marcado aí e vai em Ezequiel 17. Ezequiel, nessa época, já tinha sido levado para a Babilônia fazia uns 4 ou 5 anos. E ele estava lá numa região no meio do povo e avisando que Jerusalém ia cair. Tinha falso profeta lá na Babilônia também entre os judeus, dizendo, não, calma, já os exércitos de Judá, da região, vão se levantar, vão derrotar a Babilônia e nós vamos voltar com o nosso rei verdadeiro que está aqui e nós vamos ser restabelecidos como reino poderoso. E Ezequiel está lá dizendo, isso não vai acontecer. Vocês fazem bem, ao invés de dar ouvidos para essas profecias falsas, vocês fazem bem em se arrepender.
em se arrepender e buscar o Senhor, que foi o que vocês não fizeram quando estavam lá. E que os profetas trouxeram a mesma mensagem, vocês não fizeram isso, e agora estão aqui. E mesmo aqui continuam crendo na mentira, e não se arrependem, e colocam sua esperança em superstições. A superstição deles era que o templo estava em Jerusalém. E Deus não seria bobo jamais de deixar o templo, a cidade cair na mão dos babilônicos e o templo deles ser destruído. Deus tinha interesse em proteger o povo e acabar com a ameaça babilônica. Foi Deus que entregou a cidade e o templo. Aquele templo ali não tinha valor nenhum no sentido da adoração verdadeira do povo para com Deus. O templo estava lá e o povo não servia ao Senhor. E Ezequiel está lá pregando. Olha só, Ezequiel 17, 19 a 21, ele diz: portanto, assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, e isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei contra ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, disse. Impressionante, Deus mandou profeta atrás de profeta, e o povo dizia, os sacerdotes diziam, os nobres diziam, essa não é a palavra do Senhor. Deus falou, tudo isso vai recair sobre vocês, para que vocês reconheçam, era mesmo o Senhor que tinha falado. Pergunta, o povo ouviu? Não ouviu. Eles lançaram o olhar para outras coisas. Nós não podemos entregar a nossa cidade. Isso aqui é um país. Nós somos o povo de Deus. O templo do Senhor está aqui. Se nós nos sujeitarmos à Babilônia, nós vamos empobrecer. E aí o que várias nações fizeram? Resistiram à Babilônia. O que o Senhor fez? Exatamente o que falou. Eu vou trazer sobre vocês a espada, a fome e a peste. Muito bem, isso é lição de história. Gostaram? Cai tudo na prova. Pergunta, o que isso tem a ver conosco? Por trás dessa lição de história, tem alguns princípios que se repetem. Inclusive em nós, talvez principalmente em nós. Que é como reagir diante de uma ordem de Deus que não nos agrada, uma ordem que é difícil, uma ordem que tem custo. Nós também temos ordens assim, não é nos dobrar diante da Babilônia, essa foi a questão deles, mas eles deviam ter obedecido a ordem do Senhor. E quando nós temos que obedecer à ordem do Senhor? E essa ordem é muito dura, e essa ordem parece nos enfraquecer, nos faz capitular diante de um mundo perdido, injusto como naquele caso. Nesse caso, talvez tenha uma lição para nós aqui. E a lição é a seguinte: muitas vezes, mesmo sem verbalizarmos, um inconformismo contra a administração soberana de Deus. Afinal, quem é doido de falar, eu não vou obedecer ao Senhor? Essa ordem que o Senhor está dando é dura demais, essa eu não posso obedecer. Obedeço todas. Essa aqui, Senhor, o Senhor vai me desculpar. Essa aqui não dá para mim. Essa aqui, o Senhor se enganou. Eu colocar meu pescoço nesse tipo de jugo que é a sua ordem, essa não vai dar para mim. Talvez dê para outros, eu não vou fazer isso. Alguém falaria isso? Deus me livre. Nós não falamos isso, mesmo quando a ordem é dura. Mas o que acontece de uma maneira sutil, e os crentes sabem ser sutis quando em apertos nessas situações, é que mesmo sem nos rebelarmos contra a autoridade do Senhor, às vezes nós vivemos como quem ignora, que é o Senhor quem dá essas ordens, ou que institui, por exemplo, no caso da Babilônia, uma autoridade. O Senhor hoje nos chama a sermos sujeitos às autoridades, porque todas elas são instituídas por Ele, menos a nossa, que é muito ruim. Era essa. Agora vocês entenderam a situação
a situação da Babilônia, esse é um bom exemplo. A lição não termina nesse caso, mas esse caso é exemplar. E aí, quando isso acontece, quando você vê que você tem que estar sujeito a um governo federal, um governo estadual, um governo municipal, a polícias, a associações, a judiciários em todas as instâncias, que muitas vezes são injustos e perversos, nós não dizemos, não foi o Senhor não controla nada, isso aí foi o diabo que colocou. Nós não falamos isso, porque nós sabemos que o Senhor é o soberano e Ele disse, eu coloco as autoridades e vocês devem se sujeitar a elas. Mas aí o que a gente fala? Não, eu sei. Mas aí no fundo a gente vive de modo diferente. E ao fazer isso a gente se dá certas liberdades, né? Afinal, essa ordem aqui é dura demais e tem um outro valor aqui que está sendo afetado, aí eu me apego àquele valor que me agrada mais e ajo como alguém que rejeitou a palavra de Deus. Deus ficou super feliz, né? Porque afinal tem um outro valor aqui, né? Né? A liberdade, a verdade, a justiça, Deus ama esses valores. Só que será que Deus ama que eu busque tais valores, desobedecendo a Ele? E essa era a questão aqui. A questão é uma ordem dada por Deus que é difícil de seguir. Não é só que a gente... Tem ordens que a gente não consegue seguir direito. Tem ordens que o Senhor nos dá e a gente luta para cumprir. E a gente luta com todas as forças e aí a gente termina igual o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas esse é um outro tipo de ordem. É uma ordem, não é uma ordem só difícil, que eu tento. Essa é uma ordem que eu não quero obedecer. Essa ordem a Deus que me desculpe, mas deixa eu pular esse capítulo e ler outra, porque essa ordem eu não quero seguir. Mas é claro que eu vou encontrar um jeito mais brando, mais piedoso de dizer que não vou, nem vou dizer, né? Mas dizendo uma coisa eu vou agir de outra forma. Isso é um perigo. Naquela época custou a existência e a manutenção e a sobrevivência aí de alguns países. Como Deus trataria o nosso caso hoje? Eu não estou pensando só na questão da submissão às autoridades, que é justo esse caso aqui. Há vários tipos de ordens que o Senhor nos dá, que nós não queremos cumprir. Tem gente que fala assim, eu não quero ter comunhão com meus irmãos na igreja, então eu não vou. Mas eu encontro um jeito, né? Não, é importante. É que o Senhor está em nós. Nós somos a igreja. A igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu encontro um jeito de, com estilo, mesmo dizendo sim para o Senhor, eu vivo como quem diz não. Não funcionou para esses povos que rejeitaram de pronto a palavra de Deus. Leram e falaram, essa aqui não é para mim. Essa aqui não é para mim. Então a punição, as consequências ficam para você, é o que Deus fez aqui no meio desse povo. Outro caso comum e que aconteceu com esses povos também é buscar uma segunda opinião. Buscar uma segunda opinião é um negócio legal, né? Quando você vai no médico e você ouve um diagnóstico terrível e você tem uma doença, você tem que operar, Você pensa, será que esse médico está certo? As pessoas podem falhar. Então você vai em outro médico, num segundo, num terceiro, para eles também darem sua opinião. Isso é sábio, para você saber se planejar, ter outros pontos de vista, se livrar de erros de análise. Mas quando a análise é de Deus, quando o ponto de vista para o qual a gente quer a segunda opinião é de Deus, aí não é bom. E esse povo fez isso. Olha os versículos 9 e 10. Não deis ouvidos, voltando lá em Jeremias 27, não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores. Aqui ele está usando diversos termos que em Israel não eram muito comuns, não eram cargos muito comuns, mas ele está mandando essa mensagem por emissários de outras nações que tinham tudo isso.
Não ouçam vossos profetas, vossos adivinhos, vossos sonhadores, vossos agoreiros, vossos encantadores. Ou seja, todos esses prognosticadores que estão dizendo que eu não vou trazer a Babilônia para ser um governo sobre todos vocês durante muito tempo, pelo menos 3 gerações, todos esses são profetas falsos. Não ouçam eles. Não tinha tudo isso aqui nessa época, não abertamente, em Israel, mas profetas tinham. E tinha muito profeta falso. Tinha mais profeta falso do que verdadeiro, como Jeremias. O profeta verdadeiro era preso, era perseguido. Os profetas falsos jantavam na mesa do rei, eram honrados, e porque eles falavam que o povo queria ouvir, que a liderança queria ouvir, até o rei queria ouvir, né? E era o quê? A Babilônia não vai durar. Podem ficar firmes. Logo nosso povo vai voltar. Os utensílios que Nabucodonosor não levou embora, ele não vai levar. O templo vai ficar de pé. Na verdade, até os que estão lá vão ser trazidos de volta. Podem ficar tudo firme. E Jeremias falava, não. A Babilônia vai reinar por 70 anos. Foi o que aconteceu. De 609, depois de vencer o Império Assírio, na derrota de Arã, depois de já ter vencido esse império em Nínive 3 anos antes. E isso durou de 609 até 539, que foi quando os medo-persas invadiram a Babilônia e a balança do poder mudou e acabou o Império Neo-Babilônico, como é chamado, esse império de 70 anos aqui. Essa era a mensagem de Jeremias. Os outros profetas, não. 2 anos de cerco, a cidade nem vai cair, não se preocupem. Esses eram os profetas que os israelitas, por sua vez, não deviam dar ouvidos. Por quê? E por que eles profetizavam isso? Porque qual é o interesse de, numa situação militar tão importante, tão impactante, um profeta querer chegar lá e dar opinião militar que pode mudar o rumo da história da nação? O versículo 10 explica. Porque eles profetizam a vocês, eles vos profetizam mentiras para mandar vocês para longe da terra para que os expulse e pereçais. O Senhor queria punir. Então até falso profeta tinha trabalhando porque o Senhor queria. O que não anulava o mau trabalho desses profetas. E o Senhor avisa, não deem ouvidos para eles. Eles profetizam o que vem deles. Eles são arrogantes. Eles querem se elevar no meio de vocês. O que eles falam é coisa da cabeça deles. Não os ouçam. Muito bem, isso acontecia. Esse problema é antigo. Olha só no capítulo 14 de Jeremias, versículos 14 e 15. Deus falando, esse é um problema recorrente em Israel. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e engano, é o que do seu íntimo, são o que eles vos profetizam, é isso. E aí ele diz na sequência, é por isso que eles vão perecer a espada e a fome. E a peste. Eles dizem que não vai ter espada. Eles vão cair a espada. Muito bem. Lição de história encerrada. O que isso tem a ver conosco? Essa é bem claro de entender. Porque nós estamos cansados de ver pessoas que, ouvindo a palavra de Deus dura, falam, não, essa aí é a sua interpretação. Outra pessoa interpreta de outro jeito que eu gosto. Né? Outro jeito que não é a dureza com a que você está explicando esse texto. Outro modo de ver que eu gosto, que é interessante para mim, que é vantajoso. E afinal, ninguém é o dono da verdade. Ou só um pastor tenha o dom da verdade. Não, um outro pastor também disse sobre esse texto outra coisa. Então, quer saber? Você que está errado. Aquele pastor tem amor, aliás. Você não vê o que ele faz? Você não vê seus projetos sociais? Você não vê o poder que ele demonstra? Os milagres, a palavra poderosa, convicta que ele prega? Você conhece o tamanho da biblioteca daquele homem? Sabe quantos idiomas ele fala? E você procura um jeito
de buscar uma segunda opinião, não buscando sabedoria. Pessoa que quer uma segunda opinião de verdade, busca uma pessoa que pode dar uma opinião adequada, normalmente ele dá a mesma opinião, porque não é a opinião dele, é a palavra do Senhor. A palavra é difícil de interpretar. Tem algumas partes difíceis. A maior parte dela é muito fácil. É difícil de se sujeitar a ela. É difícil de pagar todo o preço. Claro que nós somos ajudados pelo Espírito Santo que nos ajuda nisso, pela misericórdia, pela graça do Senhor que está conosco todos os dias. Mas a interpretação é clara e tem custos. E nós somos chamados a cumpri-la e a nos sujeitar e a colocar uma canga, só que é uma canga boa. Não é a canga de uma nação estrangeira. Não, é uma canga boa, leve, suave do nosso Senhor Jesus, que ao nos fazer seguir por um caminho que às vezes nos parece pedregoso, nos dá verdadeira liberdade e está nos esperando no final da jornada com coroas de glória, de justiça, e a sua própria presença com quem vamos habitar sempre. Mas quem disse que a gente pensa corretamente? Pensa que isso que a gente lê, essas tolices que a gente lê na Bíblia no passado, estão distantes de nós, a gente lê no outro, é uma tolice incrível. Como é que Israel não se dobra no Senhor? É o profeta de Deus. E aí você recebe uma ordem do Senhor. E aí você, ao invés de ser o professor de Israel, é o aluno colando dele na carteira de trás. Deixa eu ver o que Israel fez. Deixa eu esticar meu olho para fazer igual, porque essa ordem do Senhor é muito difícil. Então, quer saber? Deixa eu procurar, essas palavras são muito duras. Até os seguidores de Jesus, depois de comer pão, né, de encher o bucho e comer pão, ouviram a pregação de Jesus, o que eles disseram? Duras demais são essas palavras. E foram embora. E assim acontece no meio do povo de Deus, muitas vezes para a tristeza da igreja, para a tristeza dos amigos, tristeza de familiares. A pessoa busca mestres conforme a sua cobiça, que falem o que ele quer ouvir, para que tenha assim uma pequena consciência tranquila para fazer o que ele quer fazer e que ele vai fazer de qualquer modo. Então a pessoa diz, esse negócio, essa interpretação de que a pessoa que não pode, o crente não pode se unir ao incrédulo, isso é uma visão muito, muito dura, muito quadrada. Vocês são fariseus. Tem outro pastor que ensina outra coisa. Esse negócio de manter pureza sexual, tem um pastor aí, até pertinho daqui, ele é tão estudado, ele diz umas coisas legais. Ele diz que Deus é tanto amor, ele não está preocupado com quem você está na cama. Ele não se preocupa com o que você cheira, o que você injeta na veia, o que você fuma. Deus não está preocupado com isso. Deus só quer amar todo mundo. Aliás, ele vai salvar crentes, incrédulos, porque ele é amor. Olha que discurso maravilhoso. A melhor coisa do mundo que eu fiz foi ouvir essa segunda opinião. Quando Deus diria hoje, não ouçam esses profetas. Eu não os enviei. Eles pregam vaidade e engano que está dentro deles. Vaidade, eles são vaidosos, são arrogantes, são orgulhosos. Eles acham que eles têm a verdade e não eu. A minha verdade exposta, eles dizem, isso aqui não serve mais para hoje. Mas aquele que reage desse jeito, ou achando lindo tal mensagem, ou apenas usando ela como desculpa, faz o quê? Eu vou seguir aquele outro pastor, aquele outro guru, aquele outro mestre, aquele outro coach, porque eles têm a palavra verdadeira e não essa dureza, e eu não vou cumprir isso que o Senhor mandou. E aí, por fim, tem o versículo 11, a reação de obedecer em plena sujeição. Deus fala aqui, mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei ficar na sua terra, diz o Senhor, e lavrará
e habitará. Teve algumas nações lá que isso aconteceu. A hora que a Babilônia chegou, eles falaram: oh, que isso, foi um engano. Que isso, eu jamais. Quem foi que falou que eu ia me rebelar contra você? Que isso, esse povo é fofoqueiro demais, fica aí publicando fake news no WhatsApp. Essas tias do WhatsApp falam cada coisa, né? Não, jamais, nós estamos juntos. O que aconteceu? Ficou lá. As outras nações, Deus fez exatamente o que ele ia fazer. E aí tem uma lição para nós. A submissão ao inimigo idólatra, cruel e imoral, parecia ser algo contrário a todos os valores divinos. Às vezes algumas ordens são estranhas, né? Como conciliar a ordem do amor, amar os irmãos, apoiar, com a ordem de peguem aí esse impenitente, reúnam-se vocês, com o meu espírito, e expulsem esse malfeitor do meio de vocês, e entreguem a Satanás para ele ser destruído. Ele vai ser salvo no final, mas agora é a hora dele ser punido, ser destruído pela ação do diabo. Entreguem, expulsem o malfeitor do seu meio, mas não diz que tem que amar. Algumas coisas parecem na Bíblia, né, dançar entre dois valores. E normalmente um valor é bem bonito e o outro é duro. É o que esse povo aqui enfrentou. Nem sempre os planos de Deus são claros para nós. Mas, apesar de nem sempre os planos de Deus serem fáceis de compreender e muitas vezes parecerem até contraditórios em relação a outros pontos da sua verdade, o fato é que continuam sendo os planos de Deus aos quais os servos do Senhor devem acatar pela fé e permanecer em obediência e sujeição. Naquilo que a gente não compreende, a gente crê e obedece ao Senhor. Nós temos um bom jugo, um jugo leve, um jugo que nos livrou do legalismo, do engano, da servidão do mundo e nos colocou no caminho da verdade, da salvação, da verdadeira liberdade do mal. Mas ele ainda é um jugo, quer dizer que nós ainda temos um Senhor. Não é um boi solto no campo, eu vou para onde eu quero. Não, eu tenho um Senhor. E eu tenho um Senhor que está me guiando. O jugo dele é muito melhor que o do mundo, graças a Deus. Deus me tirou aquele jugo do mundo e colocou um outro que é santo. Só que esse jugo que é santo está me conduzindo, assim como o mundo me conduzia por um caminho, era um caminho mau, esse aqui também me conduz, é um caminho bom, mas é um caminho que também tem pedras. O outro até parecia que era mais gramadinho, mas o rumo desse é o rumo do nosso Senhor, e eu confio na sabedoria. Eu não preciso do GPS. Onde será que ele está me levando? Eu sei onde ele está me levando. Quando está nublado e eu não vejo a estrada, eu posso continuar seguindo, porque quem me conduz conhece o mapa, conhece o GPS, vê acima da neblina, e eu posso obedecer. Por outro lado, não faltam aqueles que, a exemplo dos falsos profetas e adivinhos, falam coisas agradáveis e empolgantes que podem facilmente nublar as palavras e planos mais duros do Senhor, não apenas produzindo um alívio momentâneo, mas junto desviando caminhos e conceitos que não deviam ser tocados. No final, as três opções de reação que esses homens podiam ter no passado são as que a gente tem hoje. Eu posso ouvir a palavra de Deus e rejeitar. Falar, não, aqui, isso aí eu não vou fazer e pronto, acabou. E pronto, acabou. Não, mas a Bíblia, não tem Bíblia não, mano. É pronto e acabou, eu não vou fazer isso. E acreditem, muitos crentes fazem isso. Claro que muitas vezes se dizem crentes e não são de verdade. Mas nós testemunhamos esse tipo de reação. Mas tem aquele também que busca subterfúgios nas palavras, nos ensinos gostosos, agradáveis, fáceis de outros, para fugir da dureza da palavra de Deus, que não é toda dura. Óbvio, nós estamos falando sobre pontos duros da palavra de Deus. A maior parte não é assim, não. Mas o Deus dos pontos gloriosos é o Deus dos pontos duros e difíceis também. Nós somos chamados a segui-lo onde ele for. E essa é uma reação possível. E a terceira reação é nos sujeitarmos a Deus, mesmo sem entender tudo. Fala, eu não entendo tudo, mas eu não preciso entender tudo.
eu tenho uma fé antes disso que dispensa essa compreensão total para eu concordar com o Senhor ou não. Eu já criei no Senhor, que o Senhor é Deus, que Ele é Criador, que Ele é sábio, que Ele é meu Salvador. Ele é o Criador, sábio de tudo, Ele é o meu Senhor e Salvador. Isso aqui cancela as minhas dúvidas. E eu sei que eu não vou entender todos os caminhos. Então sabe o que eu vou fazer? No que eu não entender, eu vou servi-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou me sujeitar a Ele, sabendo que o jugo dele, diferente do jugo do mundo, é um jugo que me conduz para um caminho santo, um caminho justo. E por fim, irmãos, tem uma lição final, né? Jeremias foi o cara mais frustrado do mundo, profissionalmente falando. Ele pregou. Ele começou a pregar mais ou menos em 625. Em 587, 586, ele estava pregando ainda, dizendo para o povo que sobrou da última leva de exílio babilônico: fiquem aqui, sujeitem-se ao rei da Babilônia. O próprio governador que o Nabucodonosor colocou, falou: podem ficar, não vai acontecer nada com vocês, vocês vão plantar. O que fizeram? Foram lá e mataram o governador. E pegaram Jeremias e o resto e voltaram para o Egito. Que Deus falou: vocês nunca mais devem voltar para o Egito pela estrada, pelo caminho do Egito. Tirei de vocês. Voltaram para lá. Então Jeremias, durante décadas, pregou a palavra de Deus. E quase ninguém ouviu ele. Chegou a ponto de dizer: olha, o que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Senhor, eu não quero mais falar para ninguém. Mas aí ele fala: mas eu não consigo. Essa palavra queima dentro de mim. Eu tenho que pregar para as pessoas. Eu tenho que avisar. Eu tenho que transmitir as palavras do Senhor, os alertas do Senhor. Mas ninguém ouviu. Então a lição final para nós é a seguinte: a exemplo de Jeremias, nem sempre conseguimos convencer as pessoas a deixarem a rebeldia e o pecado. E muitas vezes a gente tenta com grande afinco, mesmo transmitindo as santas palavras de Deus. Mesmo assim, o que nós devemos fazer? Então, quer saber, esse negócio não funciona, deixa eu cuidar da minha vida. Foi o que Jeremias até quis fazer isso, mas não foi o que ele fez. Ao contrário, nós devemos continuar anunciando essa palavra, vivendo essa palavra, em oração e dependência ao Senhor. Conselho da manhã: seja a ordem de Deus branda ou dura, obedeça de primeiro. Eu não entendo. Vai ter um custo alto. O Senhor está dirigindo a história. Nós estamos vivendo uma situação de injustiça e foi o Senhor que colocou essa situação. O Senhor coloca essas situações para punir uma localidade, um país, uma época, e Ele nos chama a obedecê-lo durante isso tudo. Essas ordens do Senhor para eu pôr em prática na minha vida, no meu trabalho, tem um custo muito grande. O Senhor sabe, mesmo assim Ele colocou. Continue servindo ao Senhor. Continue obedecendo a Ele, em oração e em dependência. Anuncie e viva a palavra do Senhor assim. Vamos orar. Senhor, a exemplo de Jeremias, ficamos perplexos com o que acontece à nossa volta, em uma escala larga, numa escala restrita, na nossa experiência pessoal, familiar, eclesiástica, profissional. Em todas elas, nós somos chamados a servir ao Senhor. Muitas vezes com custo, muitas vezes desagradando pessoas e nos colocando em dificuldades, mas ainda assim somos chamados a servir ao Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a independência do Senhor, cumprir as suas diretrizes, brilhar a luz de Cristo no nosso rol pequeno de influência e além dele, continuarmos pregando a sua palavra, vivendo em plena oração e dependência do Senhor, aguardando o dia em que nenhuma dificuldade mais haverá, nenhum caminho duro mais existirá. Ao contrário, choro, pranto, dor terão ficado para trás e nós estaremos para sempre com o Senhor. Nos ajuda a caminhar nesse mundo, debaixo do jugo suave e certeiro, justo, verdadeiro do Senhor Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém.